Sobre o projeto de lei do Executivo Municipal 11/2014, eu converso agora aqui no gabinete do secretário Pedro Rosa, secretário de Finanças. Secretário, um dos pontos questionados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Sapezal é a não correção da inflação de 2013 ainda no mês de março. Bom dia a todos. Eu não posso afirmar, porque eu não ouvi a entrevista do presidente do sindicato. Mas, quanto ao que ele disse, agora posso afirmar que o município tem feito todos os esforços para estar cumprindo com as obrigações, primeiro constitucional e depois de ordem social e moral, que é de responsabilidade do município. Quanto ao aspecto da correção da lei em março, pelo o que eu ouvi, é que quem responde por essa parte é o setor jurídico, que eu ouvi que houve algum problema, e que a lei não chegou com um tempo hábil na Câmara, o que não justifica também. E a correção se dará com tranquilidade, porque talvez a reclamação do sindicato é que não tenham recebido a recomposição ainda já na folha de março. Mas o que eu ouvi da prefeita é que, porque o sistema, a forma de encaminhamento de leis na Câmara tem um regimento e um regimento interno que é seguido. Por conta disso, houve um atraso que não foi possível processar o aumento e a folha já do pagamento desse aumento salarial na folha de março. Mas o que eu ouvi da prefeita é que será, assim que for aprovada a lei, será feita uma folha complementar ainda no início, já agora no mês de abril, assim que for aprovada, para pagar a diferença que faltou desse aumento no mês de março. Então não tem nenhum problema. O problema é um pequeno atraso de ordem técnica, com relação ao atraso que foi na Câmara. Por quê? Porque eu ouvi que chegou com o tempo atrasado. Existe uma situação formal, que é normal e a gente tem que respeitar, e existe uma outra situação do querer fazer. Porque a Câmara, se quisesse, também poderia ter feito uma sessão extraordinária e aprovar. Mas eu não posso entrar nesse mérito, porque eu não sei como funciona o regimento interno da Câmara. Embora eu seja advogado, eu não conheço como funciona o regimento interno da Câmara e tenho que respeitar. Mas não haverá nenhum prejuízo para os servidores com relação à recomposição salarial. Assim que for aprovada, o município estará pagando essa diferença aos servidores. Outro ponto também questionado pelo Jader Daniel Maier, que é o presidente do sindicato, é o fato de o sindicato não ter sido chamado, segundo ele, para fazer parte da elaboração desse projeto 11/2014, que, segundo ele, mexe em 5 leis ao mesmo tempo tenta mudar cinco leis municipais. Bom, devido a algumas necessidades e urgência de adequação da folha, algumas adequações foram feitas com extinção de cargo, modificação de cargo, para adequar o salário à nossa nova realidade. Porque nós temos um limite e um teto que nós temos que respeitar quanto à folha de pagamento em relação à receita corrente líquida. Então, não vou entrar no mérito, mas eu posso afirmar que a relação do município com o sindicato é a melhor possível. O presidente Jader tem tido aqui sempre a deferência de recebê-lo e o respeito, porque ele é uma pessoa que realmente tem procurado participar e muito nessas questões. Agora, o fato de não ter discutido, Sara, peço desculpa porque eu não posso opinar, porque não é da minha secretaria, mas eu creio que essa falta de discussão não será motivo de empatia ou não vai causar também nenhum dano aos servidores com relação à modificação à lei, porque é apenas modificações técnicas, não tem nenhum impacto financeiro ou impacto que vá prejudicar qualquer pessoa. Outro ponto também que foi citado tanto pelo presidente do sindicato quanto pelo presidente da Câmara, vereador Valmir Fontanelli, é a inconstitucionalidade. Segundo eles, não se pode propor a mudança de 5 leis em um mesmo projeto de lei. Eu seria leviano de fazer uma crítica velada a isso, mas a questão da constitucionalidade não pode ser assim só porque eu acho. É possível sim uma única lei alterar várias leis quando o assunto é o mesmo, que é o exemplo que está acontecendo. A gente tem aí N leis que alteram várias outras com uma única lei, uma questão de economicidade de tempo, de discussão, até para o Poder Legislativo. Então, como essa questão de constitucionalidade, de lei ou inconstitucionalidade, muitas vezes ela para no entendimento de quem está falando
Eu gostaria de deixar de não me posicionar sobre isso, mas eu acho que não há nenhum tipo de inconstitucionalidade. Há, sim, a possibilidade de discutir numa única lei a alteração de várias, porque o assunto é o mesmo. Mesmo quando se trata de dar aumento apenas para os concursados e também criar novos cargos? Veja só, essa é uma questão discricionária que cabe única e exclusivamente ao prefeito. E essa foi uma decisão da prefeita por um único motivo. Não é questão de legalidade ou ilegalidade, ela pode dar ou não. A lei, quando fala a obrigatoriedade de dar, em tese é para todos. Ocorre que nós precisamos de fazer algumas adequações de cargos. Não existe cargo novo, não existe modificação para aumento de salário. Existem adequação de entre os cargos, diminuir o valor de um, extinguiu um e criou outro, apenas com a questão de nomenclatura. Por um único motivo, quando a lei foi para lá, dando aumento apenas por servidores de carreira, excluindo os comissionados, é por um simples fato, nós temos um teto da folha de 51,3, é o limite prudencial do Tribunal de Contas, que eu tenho que respeitar. Então, a quantia, para ir até, inclusive, para possibilitar dar esse aumento dessa correção dos salários para os servidores, a gente tem que fazer alguns cortes. E dentre os cortes, optou-se em não dar aumento, para não cortar nada, não dar aumento para os comissionados, secretários, cargos de confiança, coordenadores, enfim, os cargos nomeados de livre nomeação e exoneração. Por que isso? Para que a gente viabilize o aumento. As pessoas falam muito assim, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Mas é preciso conhecer a parte técnica, a parte interna, como que funcionam os números. Não são simplesmente eu quero fazer. Existem regras que a gente precisa de respeitar, e é isso que está sendo feito. Quanto à criação de novos cargos? A criação de novos cargos eu desconheço, porque o que eu sei é que houve a alteração de alguns cargos, extinguiu um, diminuiu o valor de salários e apenas de nomenclatura. Eu desconheço a criação de cargo. Eu sei, inclusive, que houve a redução de alguns cargos comissionados. Então, eu não posso opinar precisamente sobre isso. Mas a intenção não vai aumentar pessoal. As pessoas são as mesmas, realmente serão posicionadas diferente dentro da administração, com um nome diferente. Se tem criação de cargo novo, que vá onerar a folha de pagamento, eu desconheço. Apenas remanejamento. Apenas remanejamento interno.